Ao vivo! Gente, hoje nós vamos ter uma convidada, que é a Mariana, minha psicóloga. E daqui a pouco ela vai entrar aqui. A gente vai falar hoje sobre uma coisa que é muito importante na fibromialgia. Na verdade, é importante na vida, mas principalmente para quem tem doenças crônicas, para quem tem dor crônica, é fundamental, que é a terapia, o cuidado com a nossa saúde mental, cuidado com o nosso emocional. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Boa noite para quem está entrando ao vivo. Vou esperar um pouquinho, né? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Hoje até me produzi um pouco para essa live. Eu sempre faço as lives de pijama. Hoje não. Hoje precisa até um lenço. Tô animada para falar disso com vocês, porque é algo que, principalmente no último ano, tá muito presente na minha vida. E eu acho muito importante da gente falar isso, principalmente depois de 2 anos de pandemia. Né? Ainda estamos na pandemia, mas depois de 2 anos com muitas restrições, muitas coisas acontecendo. A Mariana já entrou. Eu vou chamar ela daqui a pouco. Até preciso ver esse novo Instagram aqui, né? Porque... é aqui. Onde eu convido. Porque eu fiquei 1 ano fora e mudou tanta coisa. Bom, eu vou primeiro só contar um pouquinho que eu decidi falar sobre isso, né? Eu já falo, às vezes eu falo sobre esse tema e tudo mais, mas recentemente eu tenho visto, assim, algumas chamadas na internet, algumas propostas de certos profissionais que não têm me agradado, com promessas, né, de cura, de remissão, e que a gente sabe que não é possível, né, fazer essas promessas. Essas promessas são promessas muito complexas e que, na verdade, prejudica, né, o desenvolvimento, assim, a nossa relação com a doença, porque a gente acaba sendo bombardeado com um monte de coisa sobre o nosso tratamento, né? Todo mundo que tem uma doença crônica ou qualquer tipo de doença, é só falar sobre a doença que a pessoa já quer te recomendar uma coisa, um tratamento, e aí na internet você fica recebendo um monte de proposta, de promessa, de coisas, e muitas vezes essas promessas são baseadas em achismos, são baseadas em coisas que a pessoa tirou da cabeça dela, ouviu 1, 2, 10 pacientes que melhoraram, e aí a pessoa sai reproduzindo esse discurso de cura, de remissão, prometendo, né, que você vai conseguir fazer isso. E a gente sabe, qualquer profissional que seja responsável, que estude, sabe que a gente não pode fazer esse tipo de promessa, porque principalmente no caso da fibromialgia, é uma síndrome única, é uma experiência única, individual, então multifatorial, existem várias coisas envolvidas, então uma coisa que funciona para uma pessoa não necessariamente funciona para outra, é outro contexto que essa pessoa está inserida, são outros hábitos, outra genética. Então, assim, principalmente nessa área da psicologia, que agora, né, felizmente, a gente está vendo as pessoas falando mais sobre isso, quebrando um pouco desse preconceito com terapia, que muitas pessoas ainda têm, né, de terapia, coisa, não sou louca para fazer terapia. Acho que hoje em dia isso já está melhor. Só que ainda assim falta muita informação, então as pessoas acabam falando ali o que elas querem, sem embasamento científico, sem embasamento em nada, muitas vezes, e a gente acaba ficando refém disso, né? Então isso foi o que me motivou a fazer uma live especificamente sobre esse tema, trazendo uma profissional, que eu vou deixar ela se apresentar, porque ela é muito maravilhosa, e é a minha terapeuta, né? E aí, que é uma pessoa especializada nisso, uma pessoa que estudou muito sobre dor, enfim, uma pessoa preparada para lidar com pessoas com fibromialgia, né?
diferente de outras que existem por aí. Então, deixa eu convidar a Mariana. E aí, ela vai entrar e ela vai se apresentar e a gente vai falar um pouco. Oi, Roberto. Oi, Tudo bem? tudo e com você? Tudo. Que Você tá bom. me ouvindo? Eu tô. Como que tá o som aí? Tá bom. Tá dando eco, gente? Parece. Lívia, não sei se eu travei também. Oi, então vinga. Sim, agora sim. Tá. Então tá, vocês me falem se o áudio tá travado? Falaram que travou aqui um pouquinho. Tá bom, mas acho que é porque eu saí pra ver o Ah, tá. fone. É, então tá dando eco. É porque eu liguei o fone, mas ele não foi. Daí eu vou tentar ligar ele de novo. Às vezes acontece isso. Acho que... Ah, pra mim tá ok. Como que tá pro pessoal? Pelo jeito melhorou. Ai, gente. Deixa eu ver se eu acho outro fone. Porque esse aqui não tá entrando. Não sei o que tá acontecendo. Bom, se estiver dando eco, vocês me falam. Eu vou solicitar ajuda nos bastidores aqui. Porque senão a minha voz acho que. Pra mim tá ok. Aqui, ó. Chegou, tá vendo? É rápido o suporte. Eu vou colocar, eu acho que vai ajudar. Tava normal para as pessoas. Deixa eu ver. Fala alguma coisa, Mariana. Oi, como que Ah, tá agora aí? foi. Estão ouvindo Agora meu bem? fone entrou. Meu fone entrou. Ai, gente, problemas técnicos. Deu certo. E Deu, tá aí, ótimo. Mariana, ai, que bom essa live. Tô super feliz. Obrigada por aceitar. Acho que você estava ouvindo aí o que eu estava falando, Eu que agradeço. desabafando. Então, Tava assim. se apresenta, conta um pouco da sua formação, da sua trajetória aí com o trabalho com a dor. Uhum, vamos lá então. Então, meu nome é Mariana Mendes, eu moro aqui em Curitiba, que tá um gelo, super gelado aqui. E, bom, a minha trajetória com a dor iniciou num ambulatório de dor de um plano de saúde aqui de Curitiba, onde eu fiquei há quase 6 anos. E estudei e fiz especialização e me envolvi bastante com a terapia de aceitação e compromisso, com mindfulness, que são intervenções que têm resultados bem positivos, né, no tratamento para dor crônica. Então, fiz especialização. Ano passado, eu deixei esse ambulatório e fiquei somente no consultório, mas é sempre uma constante, né, de estudos, enfim. E até comentei em alguns stories passados o quanto que provavelmente não, com certeza, existiu uma influência também de história de vida, né, em relação ao interesse pela demanda da dor, em relação a alguns familiares, né, com artrite reumatoide, com fibromialgia, enfim. Então também convivi de perto, né, com dor crônica e é um estudo eterno, né? E é uma paixão muito grande, assim, um desejo, como a gente colocou, né, na divulgação da live, um desejo muito grande de que as pessoas possam retomar a vida, né? Então acho que existe esse propósito, assim, de reencontrar coisas que foram deixadas para trás, né? De retomar a vida, de ampliar a vida, de se entregar para algumas coisas e que às vezes ficaram para trás justamente pelo medo de retomar e não dar certo, às vezes, né? Então isso às vezes faz com que as pessoas fiquem um tanto paralisadas, né? E a terapia tem justamente esse propósito, assim, de retomar, né? De Uhum, retomar e de ampliar essa vida, que a gente vai falar mais pra frente. uhum.
Eu acho que faz toda a diferença ter o convívio, né? Ou alguma forma de proximidade, até o ambulatório que você comentou, de conviver mesmo com essas pessoas que têm Sim, dor, porque faz toda sim, a diferença, né? Entender essa dinâmica, e com várias personalidades diferentes, né? Porque exatamente. até uma vez que eu ouvi numa aula que as pessoas lidam com a dor do mesmo jeito que elas lidam com a vida. E as pessoas lidam com a vida de um jeito muito diferente, né? Então, assim, a relação das pessoas com a fibromialgia acaba sendo muito diferente. Quando você conhece várias pessoas com dor, você acaba entendendo isso de uma forma mais ampla, né? Com Como que certeza. essa doença vai se manifestar na vida Sim, de pessoas muito diferentes. sim. E tem uma expressão, né, que dizem por aí, respeita a minha história, né? E existe, a gente desenvolve um respeito muito grande, assim, pela história mesmo, né? Pelo ambiente, pelo contexto sociocultural, pelo acesso das pessoas, né, ao tratamento. Então, conhecer Uhum. essa história é muito relevante e ter trabalhado com equipe, assim, também é muito relevante no sentido de ver, assim, o quanto que os pilares, né, são importantes. Então, o quanto que Uhum. atividade física é fundamental, né? Para alguns casos, medicação faz toda a diferença, para outros nem tanto. Enfim, então conhecer todos esses pilares e trabalhar em conjunto de fato, foi muito rico, assim. E, Uhum. e amplia o nosso olhar, né? Como você falou, é a fibromialgia na Lívia, né? Então eu preciso conhecer como se estabelece em você, na Maria, enfim, né? Uhum. É um mundo, né? O Porque ser humano é um mundo. são experiências muito diferentes, né? Muitas vezes para as pessoas. Na maioria das vezes, eu acho, na verdade. E a Mariana, ela tem uma linha, né, de terapia que é da linha comportamental, né? Você me corrige se eu Sim, falar alguma coisa errada. Mas essa linha comportamental, né, de acordo com a literatura, os estudos científicos, é a linha que mais tem benefício para pessoas que têm dor crônica. E aí eu fui descobri isso com a Mariana, eu lia sobre no meu doutorado e tudo mais, e quando eu conheci a Mariana, a gente fez uma live, tem mais de um ano já, sim. e aí eu me apaixonei, falei, eu preciso fazer essa terapia, Uhum. e aí eu comecei e fez toda a diferença, e essa terapia de aceitação e compromisso, ela é muito legal, né? Não sei se você quer falar rapidamente Sim, no que se baseia essa terapia, esse tipo de terapia, porque acho que tem muitas pessoas que não sabem, assim, muito a diferença, os tipos de terapia e o que seria, né, essa abordagem. sim, sim. É, muitas pessoas resumem, principalmente alguns médicos, né, que acabam se baseando, obviamente, em estudos que focam bastante assim em TCC, terapia cognitivo comportamental. Então é falado principalmente muito na medicina, né? E os médicos indicam, e que bom que indicam, terapia cognitivo comportamental. Mas tem toda uma história assim das terapias comportamentais. E eu vou falar só um pouquinho de algumas ondas, mas no cenário internacional, assim. Então, por exemplo, a terapia, a análise do comportamento iniciou com pesquisa de laboratório com animais, para começar, né? E daí a pergunta que surgiu foi, ok, alguns resultados que a gente tem com animais, será que se aplicam a humanos? E daí começaram então a aplicar algumas intervenções em humanos. E de fato existiu aí mudança de comportamentos. Daí a gente chama isso de terapia de primeira onda, primeira geração, né? Das terapias comportamentais. E depois surgiu, falando bem resumidamente, só para dar um panorama assim, né? E daí surgiu outra pergunta, tá, mas só se basear em intervenções que foram realizadas em animais pode fazer com que sejam negligenciados aspectos puramente humanos do tipo pensamento, sentimento, coisas internas. Porque nessa modificação de comportamento da primeira onda, eram intervenções realizadas de forma externa, né, e não interna, assim, em relação a pensamentos, sentimentos. E daí surge a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Só que daí existiu uma confusão. O que é TCC, o que é análise do comportamento, e as pessoas tratavam tudo isso como uma coisa só. E daí existiu a necessidade, então, de verificar quais as terapias baseadas na análise do comportamento
que tem a filosofia analítico-comportamental, diferente da TCC, né? E daí surgiram, então, as terapias de terceira onda, que algumas pessoas aqui devem ter ouvido falar. Terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, que é a DBT, ativação comportamental para depressão. Então, surgiram essas terapias de terceira onda, né? Ou terapias contextuais, e a ACT está dentre uma delas. E a terapia de aceitação e compromisso, ou ACT, ela é considerada pela Associação Americana de Psicologia como uma terapia muito efetiva para a dor crônica. E isso a gente está falando de pesquisa, isso a gente está falando de evidência, mas de maneira alguma rejeitando outras abordagens, né? Porque, de novo, o indivíduo é um mundo. E às vezes o mundo da Maria vai se encaixar mais com a psicanálise, ou vai se encaixar mais com a sistêmica, e que bom que existem as outras terapias, né? Então, que é importante a gente considerar que existem diversas terapias porque existem diversas visões de mundo, né? Mas as terapias comportamentais, elas acabam sendo mais recomendadas por ter mais pesquisa mesmo, né? Então, pode falar, Lívia. Eu acho que tem momentos de vida também, né? Até estava conversando com uma amiga mais cedo, que ela acho que está fazendo alguma terapia que tem mais a ver com psicanálise, também envolve alguns aspectos espirituais. E eu acho que existem momentos, né? Eu pensei, por muito tempo eu fiquei mais ligada em coisas assim, eu quero ver as sombras, as profundezas, né? Conectada com esse espiritual, com os significados. E foi muito bom, me desenvolveu muito. Sim. E no momento que eu te conheci, foi exatamente o que eu estava precisando, que é um olhar mais para esses comportamentos. E aí eu descobri um novo universo dentro de mim, que eu já achava que eu super conhecia, só que um outro universo olhando assim para minha forma de lidar com a vida mesmo, mas de uma forma mais prática, né? Então acho que nesse último ano, e aí até a gente acho que se conversou uma vez, e eu falei, acho que eu tô querendo sair um pouco do Instagram. E logo eu saí, então esse ano, né, da terapia, eu fiquei assim, totalmente mergulhada em mim. E aí agora eu tô voltando, né, depois desse mergulho, ainda entendendo como que eu vou me relacionar aqui com o Instagram, mas com muitos ganhos, assim, com muitas mudanças, mesmo já tendo olhado muito para isso. Então é isso que eu achei muito incrível, assim, dessa mudança, né, de abordagem, porque em cada momento da nossa vida a gente também é outra pessoa, né? Então tem um momento que eu tô precisando mais de uma coisa, tem outro momento que eu tô precisando, e eu, como sempre eu quero ir muito para os significados profundos, às vezes esses comportamentos acabam ficando mais negligenciados, né? Então acho que nesse último ano eu consegui lidar muito assim com a minha relação com os meus comportamentos, até tem coisas que as pessoas falam, né, na fibromialgia, de se responsabilizar muito, de querer cuidar muito, de querer assumir muitas coisas, de não conseguir, assim, aceitar mesmo, né, e flexibilizar algumas coisas, de querer fazer tudo, de querer dar conta de tudo, e como isso nos sobrecarrega. Sim. Então, esse foi também um dos temas, assim, né, de sobrecarga, de responsabilização, que com a terapia, às vezes a gente acha que, não preciso disso, e, na verdade, precisa bastante. Sim. E ajuda bastante. A ideia não preciso disso, ela está muito vinculada com... Não, mas eu estou controlando tudo, né? Tá tudo sob controle. E daí a terapia traz a pergunta de que custo tem sido segurar todas essas bandejas, né? Manter tudo isso sob controle. Que custo e será que manter tudo sob controle tá dando espaço para viver coisas significativas para você? E daí começam a surgir algumas questões. Nossa, o que será que é significativo para mim, né? Tô controlando tanta coisa que nem deu para pensar nisso, assim. O que será que me importa nessa vida, né? Como será que eu quero viver, né? Do que será que eu quero ter orgulho na vida? Sim, uma frase que você falou e que sempre, assim, guia meus comportamentos hoje em dia, que é: eu consigo, mas eu quero. Sim. Eu posso, mas eu quero. Porque também acho que é algo que acontece, né, que eu já até fiz vídeo falando sobre isso, de quanto a gente, não, eu vou dar conta, eu vou dar conta, eu vou dar conta, aí acaba entrando em crise. É um comportamento que eu vejo que é comum, assim, né, da gente ir até o limite. Não sei se é em pessoas que têm fibromialgia ou nas pessoas em geral, só que aí a gente acaba
tendo a crise, né, para brecar. Sim. Uhum. E aí é muito isso, assim, né? Eu penso, não, eu consigo fazer, mas eu quero. Será que precisa? Preciso fazer desse jeito? Ou eu posso fazer de outra forma? Né? Será que eu consigo fazer por outros caminhos, coisas que eu tô tão acostumada a fazer? Sim. E é difícil falar, assim, né? Colocar em palavras, porque são tantas coisas que a gente está acostumada a fazer que às vezes a gente nem sabe que Tá é no um piloto comportamento. automático. Uhum. Tá no piloto automático. E aí você não enxerga outros caminhos, né? De fazer as coisas com mais leveza, de ceder em certas coisas para conquistar outras, que é isso que você falou dos valores, né? Daquilo que me Sim. motiva, daquilo que me nutre. Então, se eu Sim. faço isso, eu deixo de conseguir aquilo. E aí, o que é mais importante nesse momento? Eu já fico aqui nas minhas escolhas, fazendo novas escolhas, né? Me permitindo Isso. fazer novas escolhas. Isso, abrindo espaço para escolher, né? Porque quando você traz essa pergunta, eu consigo, mas eu quero, você dá um espaço para escolher. Opa, não sei se eu quero ou eu quero. Daí você escolhe. Uhum, Escolhe baseado no quê? Talvez em valores, né? Então, uhum, escolhas baseadas em valores. E antes era baseado no quê? Não se pensava a respeito. Talvez numa regra, talvez numa crença, talvez numa cobrança que seguiu a vida inteira, né, fazendo essa cobrança. Então, essa sim. pergunta realmente cria esse espaço. E você começou falando, Lívia, e justamente isso, a terapia de aceitação e compromisso, então, ela tem o intuito de mobilizar no sujeito, na pessoa, essa flexibilidade, né? Uma flexibilidade em relação a pensamentos, a sentimentos, ao conceito que a pessoa tem dela mesma. Flexibilidade para quê? Justamente para favorecer que ela viva essas coisas significativas, né? E não fique somente Sim. presa em regras que talvez já fizeram sentido num dia, mas não fazem mais hoje. Uhum. E é muito louco essa coisa das regras, né? Como assim, eu fui descobrindo tantas regras que eu mesma coloco pra mim, né? Às vezes você tem uma regra que alguém te colocou, e às vezes uma regra que você mesma estabeleceu, né? Eu lembro de um vídeo que eu fiz falando sobre cuidar da casa com fibromialgia, né? Quando eu me mudei e comecei a entender essa dinâmica sozinha. E aí muita gente falava, mas eu fico muito, muito triste, porque antes eu cuidava de tudo, conseguia fazer tudo, e agora eu não consigo. Então, assim, existe uma regra ali de que ela tem que fazer tudo, pra se Isso. sentir útil, ou pra se sentir que cuida da casa, ou porque gosta de ver a casa daquele jeito. E aí eu lembro de uma moça que falou comigo que era assim, que eu falei, dá pra flexibilizar algumas coisas, né? Ela falou, não, mas eu sou daquelas que gosta de tirar o pó do cantinho e que gosta de todo dia. Aí acho que entra essa regra, né, de, tá bom, eu gosto disso, mas o que será que é mais importante pra mim agora? Será que eu consigo escolher outra coisa que vai ser melhor pra mim, né? E aí é ter essa abertura pra olhar pra essa regra Uhum. que, né, por tanto tempo deve ter feito tanto sentido e sido tão bom, e de repente falar, tá, a realidade de hoje é outra, o que vai me fazer feliz hoje? Né? Que no fim é sobre o que a gente vai fazer a gente feliz. Sim, sim. E Só que é daí duro, é duro, dolorido. é duro e é duro pensar, puxa, quem eu sou? Eu sempre limpei os cantinhos, sempre deixei tudo impecável. Quem eu sou quando eu não consigo fazer isso? Quem eu sou daí, né? Porque a pessoa que limpava todos os cantinhos se considerava de determinada forma e abrir mão disso, né? Eu não sou a Uhum, pessoa mais que limpa os cantinhos. Como que é se deparar com isso, né? Sentimentos devem surgir, ideias devem surgir, que a pessoa vai uhum, lidar com isso, assim, né? E daí vem um convite para, puxa, será que eu posso conhecer isso? Me abrir para isso? Para esses sentimentos, para esses uhum, pensamentos. E daí, se existe um valor ali de preciso cuidar de mim, e olhar, escutar meu corpo e o que ele pode fazer nesse momento, a gente trabalha para que esse valor baseie o comportamento, né? E não essa regra de, puxa, uhum, mas eu preciso fazer isso porque eu quero ser essa pessoa que faz isso. Não, eu posso não ser essa pessoa que faz isso, mas eu uhum. posso ser a pessoa que se cuida.
né? Que Sim. escuta o próprio corpo, que demonstra amor de alguma maneira pelo próprio corpo, né? Então, como você Sim. falou, como que você falou? É difícil, é doído, né, Lízia? Não é fácil, não. Difícil, dolorido. Porque é isso que você falou, né? Que são coisas que compõem a nossa visão de nós mesmos. Isso, Então, se eu sou uma pessoa que sempre estudei, que sempre fui muito bem na escola, que sempre sei de tudo, que sempre estudou tudo, de repente não sei, não estou conseguindo estudar agora, ou não quero, ou, né, no meu caso, que eu sou muito assim ansiosa, eu gosto de estudar, a ansiedade é uma grande questão para mim. Certos comportamentos que pioram minha ansiedade, né? Para sustentar essa autoimagem, essa coisa. Porque acho que quem tem fibra, né, tem, assim, generalizando, mas em geral perde muitas coisas, né? A gente acaba tendo que abrir mão, refazer os caminhos, tendo que flexibilizar, tendo que mudar. E assim, você vai perdendo essas coisas, isso vai sendo muito dolorido, né? Você vai perdendo um pouco esse seu senso de identidade, vai perdendo. Mas porque a gente acaba colocando quem a gente é nos comportamentos, né? Colocando quem a isso, gente é naquilo que a gente faz. E exato. aí acho que o mais incrível é isso, você vê, não, tá, eu tô aqui, eu continuo sendo eu, mesmo se eu fizer as coisas de um jeito diferente hoje. Mesmo se eu tiver minhas relações de um jeito diferente, se eu tiver meu lazer de um jeito diferente. E às vezes é até assim, na cabeça da pessoa é mais drástico do que na realidade, né? Porque a gente acaba encontrando caminhos também, que é uma coisa que você falou esses dias também de adaptação. Sim, Então a gente consegue se adaptar, né? Se a gente sim. quiser, a gente acha caminhos. E aí, muitas vezes, assim, eu vejo que o difícil, né, das pessoas de lidar com a fibra, óbvio que tem a questão física, a questão da dor, a questão da fadiga, mas é muito sobre como a gente lida com esses sintomas, né? Não é Exatamente. sobre a dor em si. A dor é muito relevante e, de verdade, às vezes é mais intensa, é menos, tem gente que sente mais, mas é muito sobre como a gente se relaciona com isso, para que a Exatamente. gente tenha mais qualidade de vida, né? Que é o que esse tema de ampliar a vida, Isso. Que é o que é objetivo do tratamento como um isso, todo, né? Então, a equipe multidisciplinar tem isso como objetivo: melhorar a qualidade de vida. Esse é o sim. objetivo. Não é curar, né? Quem dera Uhum. tivéssemos esse objetivo, mas hoje o nosso objetivo é ter qualidade de vida, né? Sim, isso é muito importante, né? Esse alinhamento de expectativas também, porque às vezes a pessoa, mas o que que vai adiantar? Vou fazer terapia, ou sei lá o quê, vai tirar minha dor? E aí a pessoa só que fica de olho naquilo que vai tirar a dor. Então Isso. até fica mais vulnerável para cair nessas promessas, né, de cura. Sim, sim, Porque tá sim. tão focado ali em que eu preciso tirar essa dor, só que é algo que nem sempre está no nosso controle, né? É algo que eu converso muito com a minha irmã, que para quem acompanhou aí também tem mais de um ano aí que ela tá num processo com dor crônica, que tá bem difícil ainda. E aí é isso, assim, olhar e falar, ok, você quer tirar a dor, porque tá horrível, tá insuportável, você não aguenta mais. Mas não, você não vai, assim, não tem muito como você fazer isso, não tá no seu controle, né? Então tá, então eu vou fazer isso e vai tirar a dor. Se fosse assim, não existia dor crônica, né? Exato. Então acho que tem esse passo de aceitar que não vai estar tudo no nosso controle. Então, talvez a gente não consiga se eliminar essa dor, alinhar essa expectativa para essa dor estar aqui e fazer a escolha de viver com ela, né? Fazer a escolha de continuar vivendo mesmo com ela. E que, claro, é Sim. muito difícil, mas eu não vejo muito outro caminho, sabe? E eu gosto bastante da expressão a dor da dor, né? Inclusive vai ter uma aula na jornada que o nome é a dor da dor, a dor da luta. E a dor da dor tem essa dor que você está falando que a gente não tem muito como eliminá-la, né? Controlar. Então a gente chama de dor inicial ou dor primária, que daí pode ser uma dor, então, uma dor física, pode ser um luto, pode ser um desemprego, né? Vamos levar para outras dores subjetivas aí envolvendo perdas. Então, ok, aconteceu, estou desempregada, ok. Divorciou, né? Apareceu uma dor aí que continua, né? Algo que não cessou e que ela continua me acompanhando na vida.
um sofrimento primário. E daí você trouxe a questão da relação. O como eu me relaciono com essa dor pode produzir mais dor de uma maneira ampliada. Uma dor que envolve, assim, indo de novo para a parte mais subjetiva, que envolve a dor da ansiedade, que envolve a dor do medo dessa dor, que envolve a tristeza por ter essa dor. Daí a gente entra num sofrimento ou uma dor secundária. Então, que é importante reconhecer essa dor primária, que não está no meu controle eliminá-la pela minha força, e essa dor secundária que vem da minha reação, né, para com a dor primária. Como que eu reajo com isso? E a ideia não é, assim, eliminar isso, porque nós somos seres humanos, a gente vai sentir raiva. Poxa, eu não tenho mais aquela vida de antes que eu queria, fico triste, não, eu não quero fazer atividade física agora, tô brava. Essas coisas também são naturais de acontecer, né? Então não vale também entrar com mais um julgamento aí em cima, mas reconhecer. Uhum. Porque essa segunda dor, a gente tem mais condições de cuidar, a gente tem mais condições de manejar, né? E sim, frequentemente interfere na dor primária, né? Quando a gente cuida da secundária, é bem comum que a dor primária também relaxe um pouco. Mas a gente não promete, nossa, vai aliviar 100%, acabou, não. Mas com certeza você cuidou do que está nas tuas mãos, você cuidou para que aquilo não se amplificasse de uma maneira negativa. Sim. É até complicado esse negócio de curou, eliminou, né? Porque algumas pessoas até acabam falando, né? Tive fibromialgia, não tenho mais, tal. Eu não duvido, eu acho que existe, mas eu também acho que existem muitos casos de diagnósticos equivocados em relação à fibromialgia. E, de qualquer maneira, mesmo que fibromialgia, a pessoa nunca mais teve sintoma, é um caso muito isolado. A gente ainda não consegue replicar isso para outras pessoas. Então, eu não gosto desse discurso, principalmente porque ele não é replicável. Porque se fosse, eu não tinha mais dor, minha irmã não tinha mais dor, ninguém tinha mais dor. E daí pode trazer uma pergunta, o que eu tô fazendo de errado, então? Já que isso não tá, essa remissão não tá acontecendo comigo, o que eu tô fazendo de errado? E isso não faz bem para a saúde, né? E aí, até uma coisa com a minha irmã, né? Minha irmã é uma pessoa muito determinada, assim. Eu acho que eu sou determinada, mas a minha irmã, ela é uma coisa fora do normal. Tanto que ela passou com uma terapeuta que fez uma proposta de mudança de alimentação para ela, que tinha que ficar 100% vegana, tomando um suco de 50 hortaliças e não sei o quê. E ela fez, assim, ela ficou sempre... Sabe a pessoa que não dá um deslize? Porque ela tava muito afim, assim, não, eu vou fazer. Resultado, não eliminou a dor, né, como prometido. E aí gera essa nova frustração de, meu Deus. E aí minha irmã também, ela tava fazendo tudo que é possível, acho que como a jornada de todos nós. E um podcast que ela começou a ouvir falava muito, assim, sobre esse controle mental da dor, que você tem que, bem assim, focado no mental, que eu acho muito importante, mas começou a gerar uma ansiedade nela, de assim, o que eu tô fazendo errado? Porque tá todo mundo falando aqui que melhorou, que nunca mais sentiu dor, e eu tô sentindo dor ainda. Então, é até cruel, né, eu acho. Por isso que eu não compro esse tipo de discurso, porque eu acho cruel com as pessoas que não estão melhorando. Porque tem gente que não tá melhorando. Porque a gente não sabe por quê. Sim, mas tem algo ali. Tem algo errado comigo, então, né? Eu sou a errada. Sim, ou eu tenho uma doença muito mais grave, que é o que também ela pensou muitas vezes, então deve ser outra coisa. E aí isso gera um estado assim de desespero, pânico, né? Nossa, que é muito pesado, né? Muito pesado. Enfim, então, assim, acho que até perguntaram, né, por que algumas pessoas entram em remissão. A gente não tem essa resposta, né? Tem pessoas que eu já ouvi falando, nunca mais eu tive dor. Que bom, eu tenho, sabe? Eu tenho dor. E eu não posso dizer que eu não faço coisa, porque eu faço tudo, né? Minha alimentação é ótima, faço exercício, faço terapia, faço todos os tipos de terapia, enfim. Então, acho que assim, é um caminho também de sair dessa comparação e olhar para o que é, né? Olhar para a sua trajetória. Tem gente que melhorou com sei que lá. Será que, né, para mim vai funcionar? Como que vai ser? O que eu preciso? E eu acho que tem uma negligência até assim do quanto
melhorar a relação com a dor, pode melhorar de fato a dor, né? Porque é uma coisa que às vezes a pessoa não quero me relacionar com a dor, quero tirar a Isso. dor, não quero isso. Só que aí você fica, né, dando um murro em ponta de faca e acaba ficando presa na situação, né? Nem sempre, Sim. mas às vezes acontece. E assim, existe uma sociedade que é imediatista, né? O que que eu posso fazer já para me livrar disso? Então já tem essa influência, e daí, como você falou, é muito cruel também essas divulgações aí de curas milagrosas, leva a pessoa realmente a se culpar, a se martirizar. Sendo que o convite, na verdade, como é individual, é olhar para si. Mas isso não significa que é fácil. Não é Nem mesmo. um pouco. Nem um pouco. E às vezes foram muitos anos sem olhar para isso. Sem Uhum, se relacionar com o próprio corpo, né? Sem uhum, considerar que o corpo é condição para a gente agir. Não, vai corpo, vai que eu decidi fazer isso, né? Mas o corpo é condição para a gente continuar agindo, né? Então, na ACT existe esse convite, né? Olhar para si, olhar para tais sentimentos, tais pensamentos. E a gente, quando a gente fala sobre aceitação, né? Que é um termo que às vezes causa alguma polêmica, no sentido de pensarem talvez que é desistência, que é resignação, que é passividade, mas na verdade é muito pelo contrário, assim, envolve realmente conhecer tais sentimentos, tais pensamentos, conhecer essa tal da dor secundária, conhecê-la. A gente cuida do que a gente conhece, né? Cuida de maneira mais efetiva do que conhece. E assim, só de conhecer, baixa o desespero, assim. Poxa, eu tô aberta a conhecer, com curiosidade. Então a energia tá em conhecer e não em rejeitar. Então, uhum. a energia da rejeição, eu posso usar para quê? Será que pode ser mais efetivo? Uma das maneiras é conhecendo, se abrindo para isso, né? Isso Uhum. é aceitação. E ao se abrir para isso e conhecer, frequentemente as pessoas começam a se direcionar para atitudes mais efetivas. Então, a aceitação envolve Uhum. algo ativo, super ativo. O diferente de aceitação, a ACT utiliza o conceito de esquiva experiencial, que é se esquivar dos próprios comportamentos privados, é se esquivar de pensamento, de sentimento, de sensações. Mas daí é viver fugindo, é viver se esquivando. Né? E Uhum. daí, assim, algumas coisas podem promover alívio imediato. Por exemplo, ser indicado medicação, gente, use a sua medicação, mas às vezes existe ali somente o pilar medicação, somente esse pilar na vida, porque ele me promove um alívio imediato. E o propósito da psicoterapia não é ter alívio imediato. A gente volta para ampliação de vida, né? Que a pessoa possa Uhum. experimentar a vida com mais liberdade, que ela possa usufruir das coisas. Alívio imediato não é vida, assim, é só alivia, daqui a pouco volta, tem que fazer alguma coisa para aliviar É tipo novamente. droga, É né? tipo É droga. tipo droga, É. porque passa rápido. E eu acho que o mais legal, assim, pra mim, quando eu comecei essa terapia mais comportamental, foi de ter esses recursos para me relacionar diferente com a vida. E eu ficava muito assim, né? Mas por quê? Mas eu quero entender, mas da onde veio esse comportamento? Mas por que que eu faço isso? E aí era tipo, calma, não sei, né? Não sei de onde veio, mas o mais importante é o que você quer escolher fazer agora. Porque na minha cabeça, assim, meu Deus, eu tenho esse comportamento, eu preciso descobrir a raiz para eliminar e resolver esse problema. E aí, de repente, eu olho e falo, não, eu tenho esse comportamento, e aí agora eu tenho consciência, eu olho, e na hora que eu vou tomar uma decisão, eu escolho fazer diferente, né? Eu escolho fazer de outra forma. E aí, de repente, ele muda. Sem eu precisar investigar essa origem. Claro que tem muitas coisas que é importante a gente olhar para a origem, né, Sim, na terapia, sim, e outras coisas é mais efetivo mesmo, como você falou, a gente, a partir de agora, baseado nos nossos valores hoje, escolher, né? Então, as pessoas estão falando aí de fadiga nos comentários, que a gente está falando de dor, mas tem a questão da fadiga, né, que inclusive para mim é o pior sintoma. A minha dor hoje, assim, é razoável, mas a fadiga é algo que ainda, quando vem, né, vem com tudo e essa falta de disposição e tal. E aí é a mesma relação com ela, né?
Porque às vezes eu começo a sentir fadiga e aí eu fico insistindo, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que acabar esse trabalho, eu tenho que fazer, eu ia varrer a casa, eu ia fazer, né? Uhum. E aí eu posso escolher, eu vou fazer porque eu vou dar conta, eu consigo, e eu poderia fazer isso mesmo, como eu já fiz muitas vezes, né? Às custas da minha Pagar um preço alto integridade. depois. Uhum. Ou eu posso olhar e lamentar isso, e enlutar isso, e falar, ok, tipo, é isso que tá acontecendo. E eu vou, que escolha que me favorece mais agora? O que que eu posso fazer que, no fim das contas, vai ser melhor pra mim? E aí eu acho que isso faz toda a diferença, né? Porque aí você começa a fazer essas escolhas que, que vão te levar para essa vida, né? Que eu acho que é esse tema da ampliação da vida. E Sim. aí parar de querer ficar batendo nessa tecla de... Não parar, né? Tem esse caminho de amenizar sintoma mesmo. Uhum. Que estratégias que eu tenho para amenizar sintoma? É exercício, é Uhum. alimentação, Uhum. medicação. E tem esse outro que é nessa relação, né? Nesses recursos. Essas outras coisas. Que no fim tá tudo junto e vai se Sim. ajudando. Mas... Tá tudo junto e misturado, né? E, e esse seu movimento, né, Lívia, de vou lamentar, vou acolher isso, vou cuidar disso. E por outro lado tem ali, a gente chama de barreiras, né? Podem existir ali algumas conversinhas que a cabeça traz, do tipo, nossa, mas você não vai fazer isso, nossa, mas de novo, né? Nossa, quem você é agora que não faz esse tipo Onde de que você vai coisa? parar desse Onde que jeito? você vai parar desse jeito, né? Então, assim, as barreiras existem, as barreiras para a gente poder agir de maneira comprometida, assim, com o que nos importa na vida. Então, é importante lembrar disso, né? Não é só escolher os valores e as coisas se resolveram, né? Sim, existem barreiras. E essas barreiras fazem parte da nossa história de vida. Todo mundo aqui tem historinhas que a cabeça conta frequentemente, né? Uhum. Do tipo, não começa a fazer atividade física não, porque você vai parar, então nem começa. Vai fracassar, então nem começa. Tem gente que escuta essa historinha e não faz, né? Uhum. Enfim, então todo mundo tem esse tipo de coisa. E isso é uma... Até colocaram aqui, a cabeça é uma prisão. Acho que é uma prisão. É a minha irmã. Ah, Tava falando dela agora, ela entrou na live. e daí, assim, as escolhas... Foi bom a Larissa falar de prisão, porque as escolhas... Ah, eu vi essa historinha no livro da... Você deveria conversar com alguém, né? Muito bom esse Muito livro. bom, né? E daí ela fala, né, que assim, pode existir uma prisão, mas também pode existir uma porta aberta, né? Que falta você, então, abrir aquela porta e sair, que daí são as escolhas conscientes. Sim, mas existem grades da prisão ali que formam certa barreira, né? Mas existe esse espaço também para a gente fazer escolhas. E é isso que a gente vai Sim, desenvolvendo. sim. A minha irmã tá perguntando o que que falaram dela. Mas acho que é muito sobre essa liberdade, de se descobrir com essa liberdade de fazer escolhas, né? Porque acho que é isso. Até um momento eu me acho refém de certas coisas, de certos comportamentos, de certas situações, e de repente eu descubro que eu posso abrir essa porta e fazer de outra forma. Mas aí para isso eu tenho que estar disposta a fazer Isso, de outra forma, isso. Tem que ter uma né? predisposição. Disposta a ser outra pessoa, até muitas vezes, né? Várias coisas da minha personalidade, que eu acredito que é quem eu sou e tudo. De repente, eu não sou a pessoa, então, que toma a frente para resolver todos os problemas de todo mundo. É uma coisa minha. Eu sempre vou ser a pessoa que eu vou resolver, eu vou achar uma solução, eu vou fazer, só que isso tem um custo para mim, isso me sobrecarrega, isso muitas vezes até impede que a outra pessoa tome as próprias decisões, né? Porque eu acabo atropelando já com a minha solução. E aí é olhar e falar, tá, eu posso ser outra pessoa. Eu posso ser a pessoa que espera e deixa a outra pessoa decidir. Ou a pessoa que não tem uma solução, a pessoa que... E assim, parece simples, né? Mas cada pessoa aí tem o seu comportamento, a sua personalidade. Mas às vezes são coisas que a gente pensa, não, eu sou assim, essa é a minha personalidade. Sim. Eu vou, eu faço, eu não sei o que lá.
E pode ser, né? Eu acho que o melhor de tudo, que até você me falou, que é a regra, tá tudo bem o comportamento, só não tá bom quando ele é uma regra. Porque você pode continuar escolhendo, né? Eu posso continuar resolvendo as coisas, Uhum. mas escolhendo quando que eu quero resolver e quando que eu não quero resolver. E E aí com essa quando e escolha, quando eu não puder resolver, como que vai ser para você? Ah, acabou minha vida. uhum, Então isso é um apego muito grande à regra, né? Eu tenho que ser desse jeito. Ou, sim. não, tudo bem, né? Eu vou lidar com as coisas que surgirem quando eu não conseguir resolver. E isso envolve essa capacidade de olhar as regras e como, ou escutar a historinha da cabeça como ouvinte, porque elas vão Uhum, aparecer, mas não como um participante, né? Eu obedeço as histórias que a cabeça me conta. Não, eu escuto, uhum, eu considero, puxa, isso faz parte da minha vida, é normal que isso surja aqui agora. Eu acolho também, a gente não precisa ficar brigando com a história, né? uhum, Como eu falei, essa regra já te ajudou um dia, então até agradeça porque ela veio, mas você hoje tem capacidade de uhum, escolher, né? O que fazer. uhum, Direciona sim. para a vida que você quer ter, né? Ó, a minha irmã tá participativa aí. Tá falando que o que deixa louca é a falta de controle, né? Que também foi uma das coisas que a gente estava falando. O quanto que essa incerteza é uma coisa muito difícil, né, para quem tem Muito. dor. Porque assim, será que vai piorar? Será que vai melhorar? Será que tá faltando eu fazer alguma coisa? Será que aí alguém vem te falar, porque tem a terapia X, né? Aí você fala, ai meu Deus, será que eu faço? Será? Aí até falaram aqui, né, a fadiga. Será que é preguiça? Será que é fadiga? Então são tantos serás que ficam assim, essa insegurança, esse medo. E realmente é uma falta de controle, né? E é muito difícil abrir mão do controle, pelo menos para mim, né? Não sei se todo mundo tem isso ou se é um probleminha meu, mas essa vontade de controlar, de se sentir seguro, né? De achar, ter essa ilusão de que, não, agora vai dar tudo assim, seguindo meus planos. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito, né? De tá, vou tentar planejar menos, vamos ver, né? Experimentar essa espontaneidade maior na vida, porque é tanta energia gasta tentando Sim. controlar. E no fim, a minha família é uma família bem controladora. Assim, cada um consigo mesmo, né? E aí é tanta energia gasta tentando e pensando e tentando descobrir e tentando, né, entender as coisas que no fim você fala, gente, acho que não tá valendo a pena, né? Tô tão Sim, cansada sim, e sim. continuo com os sintomas. Isso. Será que não é melhor, de repente, experimentar outra coisa, né? De outro E a jeito? custo de quê que existe esse controle? A custo de quê que tem esse planejamento excessivo, assim? Vai levar para onde? O que você vai viver ao ter tudo planejado e certinho? Te possibilita viver o quê? Será? Daí alguém pode me dizer, ah, eu posso curtir lá o momento. Pode ser, mas quando a gente pensa num valor ali, eu quero aproveitar o momento, a gente não. A ideia não é levar para o futuro. Aí só quando os problemas se resolverem na minha vida eu vou relaxar. Uhum, Só quando esse desconforto sumir, eu vou me relacionar com as pessoas que eu amo de uma maneira mais presente. O valor, ele é presente. O valor é agora. Então a gente precisa trazer para o momento presente. Não é para uhum, depois, porque a vida está acontecendo agora. A vida pode ser ampliada uhum. agora, não é amanhã, né? Então assim, planos são ótimos, né? Do tipo para facilitar a nossa vida, para a gente conquistar coisas. O que eu estou falando é sobre excessos, é sobre viver essa vida lá longe, que não é viver a vida, porque ela está aqui, né? Então é trazer tal, a custo de que você controla tanto? Ah, porque eu queria viver X coisa. Uhum. A gente precisa aproximar essa X coisa do agora. A vida está Sim, aqui. porque aí você traz um sofrimento pro presente, né? Tipo, essa expectativa que pode ser que aconteça ou não, você acaba jogando e aí você traz esse desconforto pro presente e o presente vai perdurando, vai perdurando. E aí quando você vê, muitas vezes passaram anos que você tá nesse Exatamente. limbo, assim, né? E eu gosto muito dessa coisa da ampliação da vida, porque essa expectativa de que um dia alguma coisa vai acontecer e isso vai mudar completamente, leva as pessoas a passarem muitos anos
né, se relacionando de uma forma muito conturbada com aquilo. Então, acho que no caso da fibra, tem ou dor crônica, né? Tem um fator específico dessa incerteza, né? Então, às vezes você vê uma pessoa que sofreu um acidente, até uma coisa bem grave, assim, né? De perder um membro e tudo. Não tem outro jeito, né? Não tem volta. Aconteceu. A dor não, a dor você fica nessa coisa de será que é um momento? Então, assim, essa incerteza do que vai acontecer também deixa a pessoa nesse misto de esperança e, não, melhor eu esperar, então eu vou deixar para fazer certas coisas depois, que aí eu não vou estar tão mal. E nisso você não vai vivendo, você não vai vivendo. Até eu tinha falado da Larissa, da terapeuta, da alimentação, né, que ela fez lá com a terapeuta, que mudou, tirou tudo. E é engraçado que eu vou expor minha irmã, né? Ela gosta muito de comer, assim, de tipo, fazer um pratinho bonito, fazer, sabe? Tem esse Uhum. prazer envolvido com um pãozinho, um negocinho. E aí ela tava totalmente sem aquilo, né? Porque ela ficou com uma alimentação tão restrita e tão nessa tentativa de melhorar. E de repente você fala, nossa, mas tá me fazendo tanta falta esse prazer que eu sinto nessa coisa. Será que vale a pena, né? Beleza, foi uma tentativa, né? E Uhum. realmente a alimentação influencia muito. Eu acho que ela acabou fazendo Sim. várias mudanças importantes para diminuir a inflamação, para. Uhum. Mas às vezes a gente tem que flexibilizar certas coisas para o presente, né? Como você falou, para agora. O que que me nutre agora? Porque isso também faz parte do tratamento, né? O Sim. que me faz feliz agora? O que, né, nessas mil esferas da fibromialgia tem outras coisas que fazem parte, né? Ou da dor crônica, que no caso da minha irmã não é nem fibromialgia, assim, é uma dor meio misteriosa. Então, como que eu vivo hoje? É, lá, comida acima de tudo. Então, como que eu vivo hoje sabendo aquilo que é importante pra mim? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, tem que tirar glúten, tem que... Eu não gosto também muito disso, porque assim, eu acho que é muito bom mesmo. Eu acho que é ótimo tirar glúten, ou diminuir, né? Eu comi glúten esses dias, inclusive, né? Eu tô 10 anos aí numa dieta sem glúten, mas eventualmente eu faço alguma concessão, porque tem algo ali muito importante pra mim naquele Uhum. momento. Passo mal, mas tudo bem, porque eu já sei, né? Já meu corpo funciona assim. E aí, às vezes, as pessoas entram numa dieta muito restritiva, porque alguém falou que é isso que você tem que fazer, porque, né, tal. Eu já passei muito tempo zero glúten, lactose e tal. Melhorei, eu tô ótima, mas ainda tenho dor. Então, assim, tem que ver, pesar na balança, né? O que realmente vai ser mais importante ali naquele momento, porque a saúde mental também é uma coisa que é tão fundamental, né? Sim. E aí, estão falando, né? Me frustrei, acabei fazendo pior depois, me descontrolando. Quando a gente faz algumas mudanças, às vezes, tão Super bruscas, restritivas. Uhum. depois tem esse problema, né, também. Aí já entra num outro departamento, né, da alimentação, da dieta, da compulsão. Mas tudo Sim. envolve saúde mental também. Sim, sim, sim. E E quando essa entrou na. consciência. Desculpa, Lívia. Não, fala. E quando entrou nesse descontrole, né? Quando descompensou e daí comeu tudo que não deveria, também é o corpo dizendo assim, né? Flexibiliza um pouco, né? Tá fazendo falta também esse prazer. A gente está falando sobre escolhas responsáveis, né? E essa responsabilidade também envolve esse cuidado de si, né? Observar que tem coisas ali que estão faltando, que a pessoa está sendo privada de algum prazer, que está sendo privada de alguma satisfação que pode ser importante ali para relaxar. E falando em comida, tem Uhum, coisas que trazem conforto também, né? Acima de uhum, tudo. Então, sim. flexibilidade assim se amplia aí para diversos comportamentos. E eu até fiquei Uhum, pensando, Lívia, para algumas pessoas talvez imagino assim que possa ser está sendo difícil pensar, tá, mas que são valores, né? Como acessar, como clarificar isso? E tem uma técnica que a ACT usa. Uma é do epitáfio, mas às vezes não é muito interessante trazer para um grupo grande, assim, por a gente não ter ideia de como as pessoas lidam com questão de morte. Mas a gente pode pensar assim, né? Digamos que você trabalhou um tempão lá num lugar, anos e anos, e daí você se aposentou e está lá na tua festa de despedida e recebe
uma lembrança, um quadrinho, assim, com uma dedicatória para você. O que será que você leria lá? O que será que as pessoas falariam de você? O que será que você marcou ali naquelas pessoas, né? E daí, quando a gente fala sobre regra, por exemplo, ou sobre alguns comportamentos repetidos do tipo: fiz de tudo para controlar coisas na vida, fiz de tudo para minimizar minha ansiedade. Dificilmente as pessoas vão se sentir orgulhosas de ver isso num quadrinho, né? Essa foi a Mariana que controlava tudo que acontecia na vida, que era super planejadora e que nada poderia sair do controle, né? Provavelmente isso não me traria, quer dizer, isso não me traria orgulho, né? Então, o que será que te traria orgulho de ler lá nesse quadrinho? Então, eu convido vocês, gente, a pensar sobre isso, assim. O que talvez você leria e o que será que você gostaria de ler? Aí a gente consegue ter algumas dicas sobre valores. Eu gostaria de ler que foi uma pessoa presente nas relações. Isso é importante para mim, por exemplo, né? Ser presente nas relações. Eu gostaria de ter me cuidado, né? De uma maneira carinhosa, atenta ao meu corpo. Isso pode ser um valor, né? Então, essa é uma maneira, assim, interessante de pensar a respeito, tá, gente? A resposta que vocês derem em relação a isso é significativa, né? E se surgiu aí respostas, enfim, quem já faz terapia, leva para terapia, ou reflete mais a respeito, investe nisso, reflete mais. E não investiga, né? Investiga, exatamente. Investiga com curiosidade aí o que deve ter surgido nesse quadrinho, que são informações importantes que, ao investir nessas ações, a vida amplifica, né? A gente diz que existe um senso aí de vitalidade, né? Puxa, eu tô aproveitando a minha vida, e esses dias eu vi... Tem um fisioterapeuta, o Rogério Liporaski, que eu gosto bastante enfim, do que ele publica, e ele colocou lá uma figurinha, né, será que o nosso foco, então, é acabar com a dor? Daí entrando na ampliação de vida, né? Ou fazer com que a vida cresça, na verdade, em torno da dor. E o propósito é esse, gente, é que a vida cresça, né? E talvez a dor fique do mesmo tamanho, ou diminua às vezes, ou às vezes aumente um pouquinho. Mas o impacto de ter essa vida ampliada diante da dor, ele é muito significativo, né? Muito bonito isso. Sim. Ô Mariana, conta um pouco do grupo que você vai fazer, né? Para quem não sabe, eu falei aí esses dias, mas a Mariana está montando um grupo para pessoas com dor, que é com base nessa terapia de aceitação e compromisso, certo? Isso. E aí fala um pouco do que temas que vão ser tratados, como que vai ser, que aí o pessoal... Até deixa eu só falar primeiro, que é um grupo de 8, vão ser 8 encontros, poucas vagas, mas sem brincar, assim, é um grupo pequeno para ser um contato um pouco mais próximo, né? Isso. E a Mariana vai fazer os 2 primeiros encontros abertos para as pessoas poderem conhecer, ver, né, se faz sentido e tudo, conhecer um pouco também da proposta desse tipo de terapia, desse tipo de grupo. Então eu acho, assim, que é uma oportunidade muito boa para quem não faz terapia, ou para quem faz terapia, mas se interessou por essa abordagem, né, de aceitação e compromisso, que pode ajudar muito na relação com a dor. Então, vou deixar ela falar um pouco sobre o que vai rolar nesse grupo, assim, que eu já estou inscrita. Eu vi. Então, é um grupo, gente, de psicoeducação. É um grupo de educação em dor, né, voltado mais para a parte dos aspectos psicológicos. E daí... Vocês têm a oportunidade, então, né, todos que quiserem, de estar no primeiro e no segundo encontro, que vão ser gratuitos na segunda e terça que vem. Então, dia 20 e 21, 8 horas da noite. No primeiro dia, a gente vai falar sobre a importância de conhecer e compreender a dor. Então, qual a importância da educação em dor? E daí a Lívia falou sobre a insegurança, né, que existe. Será que isso vai passar? Será que isso vai melhorar? Como será que é isso? O que é esse negócio de fibromialgia? A educação em dor esclarece muita coisa em relação a isso, assim. E as pesquisas mostram o quanto ajudam muito a diminuir a ansiedade, catastrofização, ter um conhecimento básico. Não precisa fazer uma especialização, nada disso, mas ter um conhecimento, ter as suas perguntas respondidas pelo teu médico, por exemplo. Médicos de dor fazem educação em dor na consulta. Todos os profissionais de dor deveriam fazer.
Educação em Dor na Consulta. Então, esse vai ser o primeiro encontro. Daí, no segundo, a gente vai falar também de algo que a gente trouxe aqui, sobre escutar o corpo com a atenção, né? Por que é importante ouvir o que o corpo está dizendo, né? E o quanto existem prejuízos aí com o distanciamento, né? Com uma baixa consciência aí do próprio corpo. Esse vai ser o segundo encontro. Daí no terceiro, a partir do terceiro vai ser então na próxima semana que a gente... Vou falar assim alguns temas que eu tô lembrando que eu não anotei. Mas no terceiro a gente vai falar sobre a dor, a dor da luta que eu trouxe para vocês hoje. Relação com a dor, vai ter um encontro só sobre isso. Em outro a gente vai falar sobre o ciclo vicioso da dor e como quebrar esse ciclo usando o recurso de mindfulness, né? Que eu trabalho com mindfulness também, atenção plena. Vai ter um encontro só sobre valores, por que os valores importam. E um outro também sobre compromisso com os valores e sobre as barreiras também que podem atrapalhar a gente a ter compromisso com os valores, né? Então ele vai ser educativo, tem uma diferença, né, entre terapêutico e educativo. Acaba sendo terapêutico, né? Porque ajuda de diversas formas assim na vida da pessoa. Mas nesse primeiro eu vou focar mais em educação. E daí vai ser pelo Zoom, né? Tem várias pessoas que já estão lá. Tenho lá no meu link na bio que já se inscreveram. E é isso. Será que eu deixei de falar alguma coisa? Não, eu acho perfeito. Acho que assim, são temas que mudam completamente a nossa relação com a fibromialgia, com a dor. E como consequência mudam tudo, assim, né, na vida. Porque a dor a fadiga, todos os sintomas deixam de ser coisas tão limitantes e passa. Eu gostei muito dessa coisa, né, de a dor estar aqui e você, em vez de focar em mexer nessa dor que não está no nosso controle muitas vezes, você amplia o que está em volta, né? Você entende o que existe além disso, de que jeito eu posso fazer isso ficar ainda maior para que essa dor ocupe o lugar só dela, o lugar dessa dor. Mas que outras coisas ocupem outros lugares também, né? Numa doença crônica como a fibro, que até hoje, né, até o momento, não temos um protocolo de cura, não temos um tratamento, né, único, assim, para todo mundo, generalizado, é um tratamento individual, é uma coisa muito mais complexa. Melhorar essa relação é fundamental, né? Porque pode ser que em algum momento essa cura chegue, essa remissão, a pessoa pare de ter sintoma, pode ser. Mas quando? A gente não sabe quando, a gente não sabe, né? Então, vale a pena. Eu acho que um dia de vida perdido é muito, né? Então, um ano de vida perdido, 2. Cada dia que a gente ganha vivendo com mais felicidade, com mais alegria, podendo estar, né, mais aberto para se relacionar, para se divertir, já vale muito, né? Um dia a gente perde muita, muita vida. Isso. Quando a gente se fecha nessa obsessão, né, de tentar entender por que eu tenho, tentar provar para as pessoas também, né, porque acho que essa é uma coisa também que as pessoas falam muito, assim, ninguém me entende, ninguém valoriza, ninguém dá importância. Talvez não vai dar mesmo. E aí, o que eu faço? Né? Eu fico refém disso, ou eu sigo minha vida, eu encaro isso, Enfim, são tantas coisas, né, que fazem a gente ser mais feliz. E às vezes as pessoas comentam assim, você não tem fibromialgia coisa nenhuma, que quem tem fibromialgia não fica rindo assim. Aí eu penso, que pena, sabe, que a pessoa pensa isso, porque dá pra ser feliz, sim. Dá pra ser feliz tendo dor. E até para quem está aqui é psicólogo, né? Eu considero que eu aprendi ACT com o Tiago Alfredo. Ele é um psicólogo que dá cursos de ACT, assim, que é maravilhoso. E ele diz: a gente não está aqui para fazer uma ACT que trata o transtorno de ansiedade. A gente trata a Maria, que tem hoje um diagnóstico, né? Então a gente trata a Joana, que tem uma vida, um mundo, como a gente falou no início, e que tem fibromialgia também nessa vida, e que tem uma dor aí envolvida, né? Então nós tratamos o ser humano e não o diagnóstico que a pessoa tem, porém
entender a respeito desse diagnóstico é muito relevante, né? No caso aqui, que a gente está falando de dor crônica, entender sobre isso é muito importante. Mas a gente precisa considerar que é uma relação entre humanos, né? Nós tratamos humanos, e você falou o quanto que... Como que você falou no início? Que daí como você se relaciona com a dor pode mostrar como você se relaciona com outras coisas da vida, né? Eu vi foi num curso de psicossomática, lá no Instituto de Psicologia da USP, que ele falou isso, as pessoas se relacionam com a dor da mesma forma como elas se relacionam com a vida. E eu achei muito bonito, assim, sabe? Sim. Realmente. É muito maior, né? Você começa a olhar para outros aspectos, para outras coisas que você se relaciona com a dor de tal jeito. Puxa, mas eu também me relaciono com outros sofrimentos de tal forma, né? Então amplia muito, assim, a visão sobre o comportamento em geral. Muito rico. Sim. Tanto que a gente pouco falou de dor, né? Durante esse ano de terapia, assim. Então, eu penso, mas terapia para fibromialgia, as pessoas ficam, né? Eu tô tratando de mim, né? Eu tô tratando Isso. da minha mente. Fora que eu tenho essa questão da ansiedade que piora muito, né? Meus sintomas e tal. Então, eu olho pra mim, eu cuido de mim. E, consequentemente, eu cuido da fibromialgia. Então, a minha vida seguia, minhas terapias seguiam para cuidar de mim. Para entender como a minha vida como um todo pode ser melhor. Então, se eu tomo um chá para me acalmar, não é para fibromialgia, não é, é para mim, para eu Isso. estar mais em contato comigo, estar mais feliz comigo. E aí, por consequência, o resto vai sendo cuidado também. Isso. Daí virar algo mais amplo de cuidados com a vida. Muito bom, Lívia. Gente, né, já até passamos de uma horinha de live. Só se alguém tiver alguma dúvida, uma pergunta que não pode calar. Mas eu quero agradecer a presença aí de todos. Mariana também, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estava conversando com a Mariana que tem muita desinformação por aí, né? E a nossa forma de combater isso é levando informação. Porque dor é um assunto que é complexo, exige estudo, né? Para trabalhar com dor, a pessoa precisa entender desse universo. Porque senão fica uma coisa muito superficial. E aí, então, procurem pessoas, né, que vocês gostam, sabe? Outro dia uma mulher falou assim, tem um médico que fala de fibromialgia, não vou citar nomes, mas que ele me deixa muito tensa, sabe? As coisas que ele fala me põem pra baixo. Então, sabe, para de seguir. Tipo, não faça coisas com pessoas que você não se sente bem, porque é seu corpo, mais uma vez, te dizendo que aquilo não tá sendo legal. Então, estejam em lugares onde vocês se sentem bem, onde vocês, né, gostam, estão tranquilas, não estão tensas, não estão inseguras, porque isso faz toda a diferença, né? E aí pediram só para falando de novo onde se inscreve no grupo, no perfil da Mariana tem o link na bio, para vocês se inscreverem lá no grupo, para os encontros que são segunda e terça, os abertos, né, na semana que vem. Isso, às 8. Eu recomendo. Obrigada, Lívia. Muito obrigada. E assim, a gente sabe, né, nos últimos anos a gente tem visto de perto o quanto fake news faz mal para a saúde, né? Então, esse propósito de trazer informação fundamentada e sempre estimular vocês que realmente busquem fontes confiáveis, né? Então, se existe uma relação aí boa com o teu médico, com o teu físio, né, de confiança, escute o que eles estão falando, né? Pessoas que estudaram dor, enfim. Então, considerem isso, assim, né? Fontes confiáveis, porque isso faz bem para a saúde. A gente tem que minimizar aí coisas que trazem mais ansiedade, mais tensão. Sim, e desconfiem de pessoas que prometem cura, remissão, porque isso é um discurso muito problemático, como a gente já falou aqui com mais detalhes antes. Bom, então acho que é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada aí pela participação. Eu vou deixar a live salva, tá? Então vocês podem rever e a gente se vê. Obrigada, Lívia. Um beijo. Tchau, Mariana. Pessoal. Obrigada. Obrigada a você.